Segundo Samuel, do capítulo 22 ao capítulo 24. Davi dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: O Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza e o meu libertador. É meu Deus, a minha rocha, nele confiarei. É o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio, o meu Salvador. Da violência tu me livras. Ao Senhor invocarei, pois é digno de louvor. Assim serei salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, as torrentes de Belial me atemorizaram. Cordas do Seol me cingiram, laços de morte me envolveram. Na minha angústia, invoquei ao Senhor. Sim, a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra. Os fundamentos do céu se moveram, abalaram-se, porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca um fogo devorador, que pôs carvões em chamas. Ele abaixou os céus e desceu, e havia escuridão debaixo dos seus pés. Montou num querubim e voou, apareceu sobre as asas do vento, e por tendas pôs trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, espessas nuvens do céu. Pelo resplendor da sua presença acenderam-se brasas de fogo. Do céu trovejou o Senhor, o Altíssimo fez soar a sua voz, disparou flechas e os dissipou, raios e os desbaratou. Então apareceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo se descobriram, pela repreensão do Senhor, pelo assopro do vento das suas narinas. Estendeu do alto a sua mão e tomou-me, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me odiavam, porque eram fortes demais para mim. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio. Conduziu-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Pois todos os seus preceitos estavam diante de mim, e dos seus estatutos não me desviei. Fui perfeito para com ele, e guardei-me da minha iniquidade. Por isso me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos meus olhos. Para com o benigno, te mostras benigno. Para com o perfeito, te mostras perfeito. Para com o puro, te mostras puro. Mas para com o perverso, te mostras avesso. Livrarás o povo que se humilha, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor alumiará as minhas trevas. Pois contigo passarei pelo meio de um esquadrão, com o meu Deus transporei um muro. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, e a palavra do Senhor é fiel. É ele o escudo de todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus?
Deus é a minha grande fortaleza, e Ele torna perfeito o meu caminho. Ele faz os meus pés como os das gazelas, e me põe sobre as minhas alturas. Ele instrui as minhas mãos para a peleja, de modo que os meus braços podem entesar o arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, e tua brandura me engrandece. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos. Persegui os meus inimigos e os destruí, e nunca voltei atrás sem que os consumisse. Eu os consumi e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram. Sim, caíram debaixo dos meus pés. Pois tu me cingiste de força para a peleja, prostraste debaixo de mim os que se levantaram contra mim. Fizeste que me voltassem as costas os meus inimigos, aqueles que me odiavam, para que eu os destruísse. Olharam ao redor, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os moí como o pó da terra, como a lama das ruas os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para ser o cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. Estrangeiros, com adulação, se submeteram a mim. Ao ouvirem de mim, me obedeceram. Os estrangeiros desfaleceram e, tremendo, saíram dos seus esconderijos. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação, o Deus que me deu vingança e sujeitou povos debaixo de mim, e me tirou dentre os meus inimigos, porque tu me exaltaste sobre os meus adversários, tu me livraste do homem violento. Por isso, ó Senhor, louvar-te-ei entre as nações, e entoarei louvores ao teu nome. Ele dá grande livramento a seu rei, e usa de benignidade para com o seu ungido, para com Davi e a sua descendência para sempre. São estas as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, diz do homem que foi exaltado, o ungido do Deus de Jacó, o suave salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha língua. Falou o Deus de Israel, a rocha de Israel me disse: quando um justo governa sobre os homens, quando governa no temor de Deus, será como a luz da manhã ao sair do sol, da manhã sem nuvens, quando, depois da chuva, pelo resplendor do sol, a erva brota da terra. Pois não é assim a minha casa para com Deus? Porque estabeleceu comigo um pacto eterno, em tudo bem ordenado e seguro. Pois não fará ele prosperar toda a minha salvação e todo o meu desejo? Porém os ímpios todos serão como os espinhos, que se lançam fora, porque não se pode tocar neles. Mas qualquer que os tocar, se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, o Taquemonita. Era este o principal dos três. Foi ele que, com a lança, matou 800 de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, um dos três valentes que estavam com Davi
quando desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a peleja, enquanto os homens de Israel se retiravam. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou para junto de Eleazar, somente para tomar o despojo. Depois dele era Samá, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se haviam juntado em Leí, onde havia um terreno cheio de lentilhas. E o povo fugiu de diante dos filisteus. Samá, porém, pondo-se no meio daquele terreno, defendeu-o e matou os filisteus. E o Senhor efetuou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, no tempo da cega, e foram ter com Davi, à caverna de Adulão. E a tropa dos filisteus acampara no vale de Refaim. Davi estava no lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi, com saudade, exclamou: Quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém? Então, aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram água da cisterna que está junto à porta de Belém e a trouxeram a Davi. Porém ele não quis bebê-la, mas derramou-a perante o Senhor, e disse: Longe de mim, ó Senhor, que eu tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco de suas vidas? De maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Ora, Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe dos 30. E este alçou a sua lança contra 300, e os matou, e tinha nome entre os 3. Porventura, não era este o mais nobre dentre os 30? Portanto, se tornou o chefe deles. Porém, aos primeiros 3 não chegou. Também Benaías, filho de Joiada, filho de um homem de Cabzeel, valoroso e de grandes feitos, matou os 2 filhos de Ariel, de Moabe. Depois desceu e matou um leão dentro de uma cova, no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de temível aspecto. Tinha este uma lança na mão, mas Benaías desceu a ele com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaías, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. Dentre os 30, ele era o mais afamado, porém aos 3 primeiros não chegou. Mas Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, era um dos 30. El-Anã, filho de Dodó, de Belém. Samá, o Arodita. Elica, o Arodita. Geles, o Pautita. Ira, filho de Iques, o Tecoíta. Abiezer, o Anatotita. Mebunai, o Usatita. Zalmon, o Auita. Maarai, o Netofatita. Elebe, filho de Baaná, o Netofatita. Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim. Benaías, o Piratonita. Idai, das torrentes de Gaás. Abi Albon, o Arbatita. Asmavete, o Barumita. Eliabá, o Saalbonita. Bene Jassem e Jonatas.
Samá, o Ararita, Aião, filho de Sarar, o Ararita, Elifelete, filho de Acasbai, filho do Maacatita, Eliã, filho de Aitofel, o Gilonita, Esrai, o Carmelita, Paarai, o Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, o Gadita, Zeleque, o Amonita, Naarai, o Beerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Eteu, 37 ao todo. A ira do Senhor tornou a acender-se contra Israel, e o Senhor incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera a Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, que estava com ele: Percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto é agora, e os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que tem prazer nisto o rei, meu senhor? Todavia a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército da presença do rei para numerar o povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e na direção de Jazer. Em seguida foram a Gileade, e à terra de Tatim, Ódice. Dali foram a Dá, Jaã, e ao redor até Sidom. Depois foram à fortaleza de Tiro, e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram para a banda do sul de Judá, em Berseba. Assim, tendo percorrido todo o país, voltaram a Jerusalém, ao cabo de 9 meses e 20 dias. Joabe, pois, deu ao rei o resultado da numeração do povo, e havia em Israel 800.000 homens valorosos, que arrancavam da espada, e os homens de Judá eram 500.000. Mas o coração de Davi o acusou depois de haver ele numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: Muito pequeno que fiz. Porém agora, ó Senhor, rogo-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito neciamente. Quando, pois, Davi se levantou pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço. Escolhe qual delas queres que eu te faça. Veio, pois, Gade a Davi, e fez-lhe saber, dizendo-lhe: Queres que te venham 7 anos de fome na tua terra, ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos, enquanto estes te perseguirem, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora, e vê que resposta hei de dar àquele que me enviou. Respondeu Davi a Gade: Estou em grande angústia. Porém, caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então
enviou o Senhor a peste sobre Israel, desde a manhã até o tempo determinado, e morreram do povo, desde Dan até Berseba, 70.000 homens. Ora, quando o anjo estendeu a mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta, retira agora a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E, vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor, dizendo: Eis que eu pequei e procedi iniquamente. Porém, estas ovelhas, que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia, veio Gade a Davi e lhe disse: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, como o Senhor havia ordenado. E olhando Araúna, viu que vinham ter com ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, e inclinou-se diante do rei, com o rosto em terra. Perguntou Araúna: Por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: Para comprar de ti a eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que a praga cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos e os aparelhos dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna te oferece. Disse mais Araúna ao rei: O Senhor, teu Deus, tome prazer em ti. Mas o rei disse a Araúna: Não, antes tu comprarei pelo seu valor, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Comprou, pois, Davi a eira e os bois por 50 siclos de prata, e edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou propício para com a terra, e cessou aquela praga de sobre Israel. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.